Nós já estamos de volta com o nosso programa Brasil Cristão, estamos aqui ao vivo, viu? Nós estamos ao vivo, você pode ligar, pode mandar o seu e-mail. Eu já recebi aqui extensões, inclusive uma sócia nova, Iraci Pereira dos Santos, de Rio Pardo de Minas, Minas Gerais, acabou de se tornar uma sócia. Deus lhe pague, viu, Iraci? Só Ele poderá retribuir a você tudo o que você fará por esta obra que é dele, viu? E você que ainda não é sócio, ainda não se tornou um sócio, sinta aí essa moção do Espírito Santo, esse movimento do Espírito Santo falando no seu coração hoje e torne-se um sócio, uma sócia desta missão. Nós temos mais de 3 décadas de obra, você viu aí, tudo começou em 66, quase, somando tudo na vida do Padre Eduardo, mais de 40 anos. 36 anos a obra e 18 anos de rede século XXI completando hoje, tá bom? Então é muito tempo, muita missão, muito trabalho, mas também nós devemos tudo isso à graça de Deus e à sua ajuda, sócio e sócia desta obra. Por isso nós temos que agradecer aos nossos queridos benfeitores. Vamos ver hoje o Mural dos Sócios, uma dessas pessoas que é fiel à nossa obra. E a foto do nosso mural de hoje vem da cidade de Campo Bom, no Rio Grande do Sul. A nossa sócia Eva Pacheco dos Santos nos enviou esta linda foto. Deus te abençoe, dona Eva. Receba o nosso muito obrigada. Faça como a dona Eva, seja um sócio da associação. A evangelização não pode parar. Dona Eva, muito obrigada pelo seu apoio, pela sua fidelidade a esta obra, muito obrigada. É por causa de pessoas como a senhora que a gente consegue levar adiante esse trabalho, viu? Um beijo grande à sua família linda aí na foto e também a gente vê, eu não sei se é o padre ou se é o bispo que está ali junto, né? Eu sei que estão na igreja. A família que reza, que vive unida, sempre permanece unida, né? Eu quero agradecer também a Isabel Nunes de Sales, de Apucarana, no Paraná. Ela acabou de se tornar uma sócia também desta obra. Muito obrigada, viu? E agora, como eu prometi, eu tenho muitos convidados aqui. Depois vai chegar mais gente, viu? Não vai ficar só nessas pessoas, não. Vai chegar muito mais gente. Eu quero convidar aqui com alegria o Padre Cláudio Barbucci. Padre Cláudio, sua bênção. Deus bendiga, Maria do Rosário. Então, Benção, Padre. Deus bendiga. Por favor, pode sentar. Obrigado. Thomas Fey, que é um militante também da graça divina e da vontade divina, por favor. E o nosso querido Fernando Nascimento, né? Nosso querido Fernando que veio fazer a tradução. Deixa eu pegar essas intenções aqui que caíram, porque televisão ao vivo é desse jeito mesmo, a gente vive assim, normal, né? A gente é normal, viu, gente? Claro. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Eu só quero antes dizer uma coisinha. Padre Cláudio nasceu na Romênia. E ele mesmo vai explicar para a gente o que aconteceu na vida dele para ele estar viajando aí o Brasil, o mundo, todo esse planeta para falar da vontade divina, não é, Padre? Seja bem-vindo, Padre Cláudio Barbucci. Fala um pouquinho do senhor, o que esse Deus fez na sua vida para o senhor ser um viajante desse jeito aí, hein? Bueno, eu não falo português brasileiro. É muito bonito, pero não lo falo muito bem. Pero voy a hablar en español y mezclar Fernando un está aí poquito para y ajudar a divagar, gente. para que se pueda captar. Pues en breve Jesús te prepara por misiones que nosotros en la vida no entendemos. Padre, a gente consegue entender. O senhor fala muito bem, mas o senhor tem que falar um pouquinho mais devagar. Muy bien. Pues la misión creo que empezó cuando yo tenía 17 años. A missão começou quando eu tinha 17 anos. Estaba en mi habitación y allí sentí el amor del Padre. Eu estava no meu quarto e ali eu senti o amor do Pai. Pero fue un regalo.
Mas foi um presente. No era que yo quería, sino simplemente yo estaba estudiando matemáticas. Não era o que eu queria. Eu estava, na verdade, estudando matemática na hora. Y Mas a matemática de Deus é outra, né? sí, exactamente. Y allí he elegido con el dedo en la Biblia para descansar de matemática, tenía la Biblia. Para al descansar lado, dos estudos de matemática, eu tinha a Bíblia do meu lado, então he eu fui com o puesto el dedo. dedo y allí Jesús ha elegido, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. E eu li ali, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Y he pensado que mi mamá, mi papá, mi hermana no han dado la vida por mí. E eu pensei que nem minha mãe, nem meu pai, nem meus irmãos tinham dado a vida deles He por mim. empezado a mirar en la habitación E eu comecei a olhar no meu quarto y he visto la cruz. e eu vi a cruz. Y en aquel momento E naquele momento he dicho, ¿quién es esta persona? eu falei, quem é essa pessoa? Dicen que es el Hijo de Dios. Dizem que é o Filho de Deus. Si es Hijo de Dios, Se ele é Filho de Deus, entonces tiene un Padre. então ele tem um pai. Y entonces he dicho, Padre, si tú has hecho todo el universo, Então eu falei, pai, se tu fizeste todo o universo, tú sabes muy bien tu sabes muito bem que nosotros los hombres que nós, os homens, no podemos não podemos y no sabemos e não sabemos apreciar apreciar tu vida a tua vida en la tierra, na terra, aunque sea tu hijo. ainda que seja teu filho. En este caso, sabías que tu hijo sabías que va a morir. O Senhor sabia que o teu filho iria padecer e Veio morrer. para morrer, né? Vino para morir. Y he dicho que estás loco. E eu pensei comigo, o Senhor está louco. Padre celestial, Pai celestial, vos es loco. Eu disse, Pai ¿Cómo Celestial, puedes poner? loco. Ningún pai en el mundo no hace esto. eu pensei comigo, nenhum pai no mundo faz isso. ¿Por qué? Por En quê? aquel momento he sentido una voz diciendo, te amo, porque te amo, porque te amo. E naquele momento eu escutei, eu senti uma voz dizendo, porque eu te amo, porque eu te amo. He porque eu te sentido amo. como la fuerza del Espíritu Santo. E essa voz é inconfundível, né, Es Padre? inconfundible porque no solamente que lo ha dicho, lo me ha hecho sentir, Não somente ele me disse, mas ele me fez sentir. es que era tanto amor que me salían lágrimas y no sabía por qué. Era tanto amor que realmente comecei a chorar e nem sabia por quê. Pero en aquel momento sentí mucho amor, como 1000 besos en un segundo, Era a sensação de 1000 beijos em um segundo. 1000 abrazos en un segundo. 1000 abraços em um segundo. No era describible, Não tinha como descrever. es una vivencia. Era realmente uma É vida. uma experiência, né? Una experiencia tan fuerte que me convenció en no sé cuántos segundos, pero me convenció. Uma experiência tão forte que me convenceu em poucos, nem sei quantos segundos, mas me convenceu. Y ha dicho, no tengo más respuesta para ti. Esto es máximo que te puedo dar. E senti como se me dissesse, não tenho outra resposta para ti. Esta é a resposta máxima Esta é que a eu resposta. posso te dar. Esta es la respuesta. E a resposta que o Padre Cláudio recebeu foi essa aqui. He dicho, tengo un testamento, esto es mi testamento, firmado con la sangre de Cristo. Eu tenho um testamento. Esse é o meu testamento firmado, Com a morte de assinado com o Cristo. sangue de Cristo. Si quieres a morte. algo más, no tengo, Se você quer algo mais, eu não para tenho. convencerte de mi amor. Para te convencer do meu amor. Esto es todo. Isso é tudo. Y después, claro, llorando, mira, ¿qué hago? Y miré la cruz. E depois disso, chorando, eu pensei comigo, e agora o que eu faço? Então eu olhei para a cruz Y he dicho, me has seducido, e disse, Senhor, tu me seduziste. ¿qué hago? Que faço? Me dejo seducir, pero ¿qué hago? Y miré a cruz. Então eu falei, o Y he que eu sentido faço? solamente una palabra. Eu me deixo seduzir. Sígueme. Olhei para a cruz e eu vi uma palavra. Desde Segue-me. entonces la vida se ha cambiado totalmente. Desde então minha vida mudou para sempre. E aí já Porque es 1000 veces más de lo que puedes imaginar. 1000 vezes mais do que a gente pode imaginar. Es esta seducción, aunque haya aparecido personas como niñas en mi vida, yo de una forma natural Assim, mesmo que tenham aparecido pessoas também que tocaram minha vida, né? Algumas crianças, meninas
que foram usadas, mas eu, de uma forma natural, Era sincero, yo decía, no te vas a enfadar, no te vas a poner rabia, pero tienes que aceptarse a la segunda, Deus é primeiro. porque Él me ha convencido. então ele está explicando assim que chegou a situação que mesmo se chegasse uma moça, né, com que ele pudesse ir, falar assim, olha, você vai ter que aceitar o segundo lugar, porque Deus é o primeiro lugar na minha vida. Mas a vocação era sacerdotal, né, padre? Sí, porque desde aquel momento todo empezó, entré en el seminario, y empecé una vida con Jesús y cada día más confirmaba 1000 veces más de lo que yo pensaba. Então eu entrei no seminário e a vocação foi se confirmando no meu coração. E agora, acho que seria bom a gente conhecer um pouquinho da história do seu Thomas Fay, né? Também. Mr. Thomas Fay, a gente conhecer um pouquinho e como eles se encontraram. Como eles se encontraram para acontecer essa vontade divina. Okay. He wants to know about your history. How did you meet Father? How did you meet Father Claudio and so forth? I met Father Claudio, who comes from Romania. Eu encontrei o Padre Cláudio, que vem da Romênia. I met him in Tampa, Florida, last September. Eu encontrei ele na Flórida no último mês de setembro. My organization in the United States put on a conference about the divine will and the Lord's Prayer. A minha organização nos Estados Unidos preparou uma conferência sobre a divina vontade e a oração do Senhor. And someone suggested I better invite him to come because he could be a good speaker for our conference. So. E alguém disse para mim que eu deveria convidar o Padre Cláudio porque ele realmente seria um bom pregador para a nossa conferência. And so he came and we made friends. And last October, which is a few weeks after our conference. Então ele veio, né? E no último mês de outubro, que era a última parte da nossa conferência. We met again in Mexico and gave some talks at different places in Mexico. Nós nos encontramos de novo no México e a gente deu diferentes conferências, palestras no México. Então, juntaram-se esses dois corações aí que estão a serviço da vontade divina. Padre Cláudio, primeiramente, então, sabendo um pouco da vida de cada um dos dois, como que começou essa missão da vontade divina? Como foi o início disso? Bueno, yo estaba en la parroquia, era párroco, estuve 9 años párroco en Marbella, en España. Eu era pároco por 9 anos na cidade de Marbella, na Espanha. Pero antes estuve trabajando en el Vaticano. Mas antes disso eu trabalhava no Vaticano. Allí conocí mucha gente. E ali eu conheci muitas pessoas. Y el don de la sanación E o dom da cura. era, desde entonces estaba, porque yo quería ser médico. E o dom da cura já estava no meu coração. Entonces eu queria Dios ser médico. no me ha quitado, solamente yo, como me he enamorado de Él, Então Deus não tirou isso de mim, mas y Él como no eu ha me apaixonei destruido por ele, mi deseo, ele não tirou esse meu desejo. sino lo transformó en su fuente de sanación. E ele, na verdade, transformou aquele desejo em sua fonte de cura. E eu Estuve, posso pedir, então, padre, que depois o senhor faça uma oração de cura? claro, Ok? con muito Então, gusto. fica atento, fica ligada. Nós vamos ter um momento também de cura aqui, porque essa é a vontade divina, que sejamos Exacto. curados. Y allí, con esta gente de Rimini, Y que allí, es con- renovamiento del Espíritu Santo, momento carismático, E ali com os encontros de Rimini, com o pessoal da Renovação Carismática da Itália, como Salvatore Martínez, com o Salvatore Martínez, poco a poco he descubierto más. e eu fui descobrindo mais. Pero aún así, con este don de la sanación, había más. Mas ainda assim, ainda com esse dom de cura, havia mais da parte de Deus. Y Jesús ha dicho a todos, y especialmente a los apóstoles, Jesus disse a todos, mas especialmente aos apóstolos, né, vais en todo el mundo, que vocês ide por todo mundo, predicad el Evangelio pregar o evangelho. A
a toda la criatura. toda criatura. Sacar demonios, Vocês vão expulsar demônios, también sanar enfermos. vão curar enfermos. Y decir que el reino de los cielos E vão dizer que o reino dos céus está cerca. está próximo. Tá perto. De la sanación y la liberación he entendido, Então, sobre cura e sobre libertação, eu pude entender, né? pero el reino de los cielos que esté cerca, Mas isso de que o reino Me dos faltava. céus está próximo, isso me faltava. y gracias a Dios, E graças a Deus. empecé con un ejemplo. Él tiene 44 años Como um exemplo, né? Thomas tem 44 anos. de cuando está en la divina voluntad, leyendo los escritos, Já lendo os escritos sobre a divina vontade. Que Ele Luísa já está a Picareta. serviço há 44 anos. 44 anos sí, nesse mover. y él ha descubierto, como yo hace 4 años y él hace 44 años, Isso eu há 4 anos atrás, ele há 44 anos atrás. que cómo vivir en el Padre Nuestro. O segredo é como viver no Pai Nosso, na oração No do Pai. rezarlo, Não rezar, sino vivir. mas viver. Esas palabras de Juan 17, Essas palavras, né, de São el João, capítulo 17. cuando dice, si el Padre, si me amáis como yo os he amado, Que vos ameis como eu vos tenho amado, yo y el Padre eu e o Pai, veremos a vosotros nós y haremos viremos, morada. en vosotros. viremos a vós e faremos em vós a nossa morada. Morada quiere decir vivir, Habitação. habitación de Dios. Perfeito. Como você tem rezado, Pai Nosso, meu amigo, minha amiga? Como você tem rezado, feito essa oração do Pai Nosso? Mecanicamente, automaticamente, ou tem vivido essa palavra de Deus? Fica aqui esse questionamento para nós. Como nós temos rezado o Pai Nosso? El Luisa Picareta, el cual Tom va a hablar más para que entendamos quién es esta persona. E Luísa Picareta, que é uma pessoa sobre a qual Thomas vai falar um pouco mais, para que a gente possa entender quem é essa pessoa, Pues vivió ela viveu el don de la divina voluntad. Serva de Deus, né? Es serva de Dios, ahora se están haciendo los papeles para que pueda ser beatificación y Então, después... ela já é serva de Deus e agora está em processo de beatificação. Então vamos entender um pouco quem é Luísa Picareta, uma italiana que recebeu a inspiração de Deus e como fazer a vontade de Deus. O Sr. Thomas agora vai explicar para a gente, porque há 44 anos ele segue os ensinamentos passados por ela, por Luísa. Just asking about the life of who is Luísa Picareta. Okay? Yes. Yes. Well, Luisa was born in Corato, Italy. A Luísa nasceu, which city, I'm sorry? Corato. Em Corato, na Itália. It's not far from Bari. Não é muito longe de Bari, And it's about an hour and a half drive from San Giovanni Rotondo. é mais ou menos 1h30 dirigindo de São Giovanni Rotondo, cidade do Padre Pio. Padre Pio, São Pio, né? Yes. She was born in 1865 on April 23rd. Ela nasceu em 1800 e, I'm sorry, 18? 85. Em 1986. 1886. And she had a rather special life. E realmente ela tinha uma vida muito especial. We could talk a long time about all the details, but essentially, at the age of 17, she offered herself as a victim soul. Então, a gente poderia falar de muitos detalhes da vida dela, mas seria interessante falar que com 26 anos, ela ofereceu a sua vida a Deus como uma alma de vítima. Reparadora. Reparadora, vítima. Yeah, a victim soul is someone who voluntarily suffers to offset the punishment that God should send to the world for its sins. Então, uma alma que se coloca como vítima é uma alma que se oferece para sofrer, né, aquilo que competiria ao sofrimento dos pecados da humanidade. Reparação dos pecados, Reparação né? dos pecados. É imitação de Jesus, né? Amém. And so, as part of her suffering,
she was given the invisible stigmata. Então, como parte de seus sofrimentos, ela recebeu os estigmas de modo invisível. Tinha os sofrimentos dos estigmas. She had the wounds of our Lord in her hands and her feet and her side, Ela tinha, então, as feridas de Nosso Senhor nas suas mãos, nos seus pés, no seu lado, but it was not visible. mas não era visível. But it caused her to be weak and she couldn't always walk well. She had to get in bed. Então, mas porque ela era muito fraca e ela não podia nem caminhar direito, ela ficou muito tempo de cama. She also had trouble holding her food down. She would reject her food. Ela tinha dificuldade de comer, então ela acabava rejeitando a comida. And so they called doctors and priests and nobody could figure out what her problem was. Chamaram doutores, chamaram sacerdotes e ninguém podia entender qual era o problema. Then at age 22, E em 22 anos, she was permanently confined to bed for the rest of her life. ela ficou de modo permanente na sua cama para o resto da sua vida. Aos 16, ela se ofereceu como vítima, Aos a uma de vítima, e aos 22 aconteceu isso com ela. But all of this operation 59 anos in na cama. Sim, 59 anos na cama. Ah, então ela morreu idosa, né? Ela morreu idosa. Yes. but all of this being confined to bed had a very special purpose. Mas isso de ficar de cama tanto tempo, isso tinha um propósito especial. Jesus wanted to talk to her every day about something very important to him. Jesus queria falar com ela todos os dias sobre algo muito importante para ele. He wanted to talk to her about the fulfillment of the Our Father prayer. E queria falar com ela sobre o cumprimento da oração do Pai Nosso. Because when he taught the prayer to the apostles, Porque quando ele ensinou essa oração aos apóstolos, he kept a lot of things kind of secret. He just wanted us to pray those words for a special reason. algumas coisas como que não era para ficar no segredo. Ele ensinou essas orações para um propósito específico. And the secret part, which he kept to himself pretty much, was that it was a prophecy. The prayer was also a prophecy of something that would happen later when the Father decreed the moment. Na verdade, quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, algumas coisas ficaram como que no secreto. E o que ficou no secreto é que aquela oração ela era profética. Ela revelava algo profético. So when he taught this prayer to the apostles, he didn't explain what the Father's kingdom is. Quando ele ensinou essa oração para os apóstolos, ele não explicou o que era o reino dos céus. But Reino do Pai. we do know that right after he said, "Father, thy kingdom come," Mas a gente sabe que ele disse, venha a nós o vosso reino. and when he said come, he mean it wasn't to be done now, but later. E não era, quando ele falou, venha a nós o vosso reino, não era algo para acontecer naquele momento, mas para vir depois. He said the words, "Thy will be done on earth the same way as done in E heaven." ele disse, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. And that's the big secret. E esse é o grande segredo. How is God's will done in heaven? Como a vontade de Deus é feita no céu. So Jesus undertook to teach it all to Louisa, and it took him 40 years of explaining all this to her. Então, ele ficou durante todo esse tempo no qual Luísa estava na cama, falando ao coração dela sobre como é a vontade do A Pai. vontade dele no céu No para que céu. seja feita aqui na terra também. Exato. Para cumprir o Padre Nosso. Para cumprir. So he took her soul out of her body at nighttime, at 1 o'clock in the morning. Uma vez o Senhor deu a ela essa experiência, ela teve que, a sua alma como que saiu do seu corpo, isso a 1h da manhã. And he took her sometimes into heaven, he'd take her all over the universe, sometimes all around the world. E de modo místico ela foi arrebatada ao céu, depois ela como em todas as partes do universo e depois voltava. He explained why he created everything he did for man. Então explicou para ela por que ele criou todas as coisas para o homem And he explained exactly why God wanted to create mankind. e falou exatamente por que Deus queria criar a humanidade. He explained the purpose for why he created us. Explicou o propósito pelo qual ele nos criou. He explained what Adam and Eve was given the moment they were created. Ele explicou o que ele queria quando criou Adão e Eva.
He gave them something extremely great, wonderful thing he Toda a gave them. história Deu da um, salvação. isso deu um presente muito especial para eles ali. But they had to test. Everybody has to have a test in order to please God and be sure that God can trust them. E eles tiveram ali o seu momento de teste. De fato, todos nós passamos por esse momento de teste para dar a Deus, né, glória. And he explained to Adam he explained to Louisa that Adam and Eve did the will of God that is done in heaven. E ele explicou para Luísa que se Adão e Eva tivessem feito a vontade do Pai como ela é feita no céu, That is in the beginning. isso no começo. But when Adam, he was responsible for the whole human race. Então, Adão era o responsável por toda a raça humana. When he disobeyed God and and ate the forbidden fruit, Mas quando ele desobedece e come o fruto proibido, he removed himself from that very special gift that God had given them. ele tira a si mesmo daquela graça que ele tinha recebido de viver a vontade de Deus como acontecia no céu. And the gift that God had given them allowed them or enabled them to do the will of God as is done in heaven. E era o dom que ele tinha recebido de fazer a vontade de Deus como é feita no céu. So, following that big mistake of our first father Adam, Então, seguindo aquele primeiro grande erro dos nossos primeiros pais, né? he removed his human will from the divine will. Então ele houve uma desassociação da vontade ruptura, humana com a vontade de Deus. But he found out immediately from experience that the human will on its own Então, e a gente acabou percebendo que, pela nossa própria experiência, que a vontade humana por si mesma, lost the strength and the beauty of the divine will, ela perde a beleza, o brilho da vontade divina. and he became weak and vacillating and prone to evil. Então ela começa a se tornar fraca, vai em degradação, né, até se tornar má. And he would have to suffer death. E aí a gente acaba tendo que sofrer a morte. And of course, the human race received that bad part of Adam's inheritance instead of the good part that he should have had. Então, por causa disso, a humanidade recebeu esta herança adâmica, né, que era para ter sido a vontade do Pai, mas foi essa má herança que ele recebeu. So Jesus explained to Louisa that all the evil on earth is due to the separation of the human will from the divine will in the beginning. Então, ele explicou para Luísa, na experiência dela, que todo o mal que acontece na história da humanidade aconteceu porque a vontade humana foi desassociada da vontade de Deus. So he told her to write down everything that he told her while her soul was out of her body. Ele pediu para que ela escrevesse tudo aquilo que ele falou a ela nessa experiência na qual a alma dela estava como que fora do corpo. But at 6 o'clock in the morning, every morning, a priest would come and make the sign of the cross on her right hand. Então, às 6 horas da manhã, porque isso não foi isso se dava com Várias. frequência. Então, às toda 6 horas da manhã, vinha um sacerdote e fazia um pequeno sinal da cruz na mão dela. And her soul would come right back into her body. E a alma como que voltava ao corpo. And then she would come back to normal after a little bit. Então, ela vinha aos poucos, voltando ao normal. E And she depois had- escrevia todas as experiências. Exato. And then the Holy Father had given permission for her to have Mass in her bedroom. Então, Pius XII. o Santo Padre, Pius XII. 10th, I think. Ten. 10th, yeah. Pius X. São Pio X deu a ela permissão, né, o Papa São Pio X deu a ela permissão para que pudessem rezar a missa no quarto dela. And so many times the priest would come and they would have Mass right there in her bedroom. Então, muitas vezes um sacerdote vinha e celebrava a missa no quarto dela. É importante a gente lembrar que antes do concílio não era algo Não comum, era permitido, não era né? permitido. Não era algo normal, né? And she would spend about 2 hours in Thanksgiving after Mass. E ela ficava, depois da missa, 2 horas em ação de graças. And then later in the Um day, she êxtase, would no write, mínimo, write né? down, yeah. Then later in the day, she would write down the things that she learned from Jesus
all about the fulfillment of the Lord's Prayer, which I'll tell you when the question comes up, how today is a time that is being fulfilled. Aham. Então, depois dessas 2 horas, ela escrevia, aí que ela se colocava realmente a escrever, né? E depois eu posso falar um pouquinho mais para você, para explicar que hoje é o dia, é o tempo para o cumprimento dessa promessa da vontade do Pai. Então, uma moça, aparentemente doente, que ficou na cama por quase 6 décadas, é uma alma que esteve em íntimo contato com Deus e começou todo esse movimento, né? Começou todo esse movimento, é uma vida. É. É viver no Padre Nosso. Então começou, uniu pessoas do mundo inteiro. Temos aqui 2 nacionalidades, né? Aqui, nesse caso, já temos 2 nacionalidades e pessoas que estão trabalhando para o cumprimento da divina vontade. Então, isso aqui é só para você entender tudo o que está acontecendo. Nós vamos para um pequeno intervalo. Aproveita para ligar 0800 777 0021 ou então brasilcristão@rs21, porque o sorteio da imagem de São Bento vai ser hoje lá na madrugada, tá bom? Então, todos os que participarem aqui vão concorrer lá na madrugada a essa imagem de São Bento que o Padre Cláudio vai abençoar para nós, tá bom? Então, corre lá para o telefone, para o computador e a gente já volta, tá bom? Ainda hoje florescem no mundo devotos piedosos que encontram na Virgem do Carmo a sua proteção e amparo. Aprenda mais sobre Nossa Senhora do Carmo e o escapulário com o Padre Aí José. Não deixe de ler.